Então aqui está, né, a passagem onde Deus ele faz com que um corpo volte à vida através do corpo de Eliseu, dos ossos de Eliseu que já tinha falecido, né, biblicamente falando. E também depois nós vamos lá para o Atos dos Apóstolos, onde Deus realizava, né, no Atos capítulo 19, versículo 11, vai nos dizer assim: Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais usados por Paulo para colocá-los sobre os doentes, e estes eram libertados de suas doenças, e os espíritos maus eram afastados. Aqui no Atos dos Apóstolos, Deus já utiliza onde nós chamamos de relíquias de segunda classe, que são objetos, até a própria roupa dos santos, já são uma relíquia de segunda classe, onde a igreja preserva, né, biblicamente falando, preserva desde a época, né, dos discípulos, dos apóstolos. Essa palavra é preservada, a palavra de Deus, porque Deus utiliza da maneira em que Ele quer, não da maneira em que nós achamos que Ele vai fazer. Não somos nós não somos o portador. Assim como os objetos, o objeto em si não é o objeto que realiza a graça, não é um objeto que nem aqui, os lenços e aventais usados por Paulo, não eram eles propriamente em si que faziam, que libertavam as pessoas das doenças ou dos espíritos impuros. Não eram. Precisamos entender que Deus quer utilizar-se desses meios. É Deus quem utiliza. Então, quando nós nos voltamos para as relíquias, muitos falam que nós tiramos os olhos de Deus e colocamos as relíquias ou os próprios santos à frente de Deus, e não é assim. É Deus que assim o faz. Quando nós nos voltamos para uma relíquia de um santo, um objeto, nos voltamos para Deus, porque elas são setas que nos ligam ao céu. Elas são pontes que nos ligam ao céu, assim nós cremos pela tradição da Santa Igreja, e assim nós vivemos, nós veneramos aqui na terra aquilo que Deus nos pede. Então Paulo ainda estava vivo, e assim Deus também realizava, mesmo ele estando vivo, através de lenços, aventais, roupas. Quando tocava aos enfermos, eram curados. Assim como a sombra de Pedro também curava os enfermos. Olha para vocês verem, não era Pedro, né? A sombra de Pedro. Ou seja, Deus utilizando dos seus meios que Ele quer utilizar, não o que nós achamos que Ele deve utilizar. Nós somos muitas vezes egoístas em pensar que nós detemos o poder de Deus em nossas mãos ou nas nossas palavras que dizemos. Não é assim. Deus, Ele utiliza dos meios que Ele quer utilizar. Os nossos olhos estão fixos em Deus, porém Deus realiza a sua misericórdia em nós pelos meios que Ele quer utilizar. Então, aqui nós vimos
as relíquias de primeira classe, que são os próprios corpos dos santos em si, relíquia de segunda classe, que são os objetos, roupas utilizados por santos, e também tem uma terceira classe, o que nós também chamamos de lembranças, objetos que tocaram, o túmulo, desses santos, que já são aqui já de terceira classe, objetos que tocaram o túmulo dos santos. Importante frisar que não é o corpo do santo ou os objetos por eles usados que fazem os milagres, mas é Deus que utiliza dos quais para isso. Deus utiliza dos quais para isso. Assim também como a serpente que Deus pediu para Moisés erguer no deserto, porque havia muitas pessoas que estavam sendo picadas pelas serpentes e estavam morrendo. Deus quis cessar isso e pediu para Moisés erguer, lá no livro de Números, no capítulo 21, versículo 9, pede para Moisés e Moisés obedece. Ergueu, fez uma estátua de bronze de uma serpente, colocou no alto mastro, num poste, e as pessoas que estavam enfermas chegavam diante daquela imagem e eram curadas. Será que era a imagem de bronze que curava os enfermos? Ou será que Deus utilizava daquela imagem? Primeiro, Moisés foi obediente. Naquela época, onde havia muitas pessoas que estavam adorando vários deuses, Deus Baal, outros deuses, estavam confeccionando imagens de animais e adorando essas imagens. Justamente nessa época, Deus vai falar assim conosco: eu sou Deus, e pede para Moisés fazer exatamente uma imagem do animal para que aquelas pessoas fossem curadas. Irmãos, temos que entender que Deus é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira em que Ele quer, não da maneira em que nós achamos que convém realizar. Não vamos confundir as coisas. Nós não podemos tirar a graça de Deus daquilo que Ele nos pede para fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você se prostra diante de uma imagem em veneração, você está adorando a imagem ou você está adorando a Deus? Precisamos entender isso. Então, biblicamente falando, Deus sempre realizou e sempre vai realizar da maneira em que Ele quer, da maneira em que Ele acha necessário, através de sinais, mas acima de tudo através da obediência. Moisés foi obediente, os discípulos foram obedientes, Paulo foi obediente após a sua conversão, Pedro foi obediente. Então, hoje nós temos essa certeza: através da obediência a Deus, Deus irá realizar em nós aquilo que Ele quer realizar. Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, que Deus possa lhe conceder a paz no seu coração, na sua vida, assim seja. Amém.